Olá, gente. Sou a professora Adra Bianca, professora de Educação Física da Escola Técnica. Vim aqui repassar para vocês o conteúdo da primeira unidade, tá? Como vocês estão percebendo, eu fiz um mapa mental referente às etapas que são desenvolvidas a partir do aspecto histórico da educação física, tá? Vale ressaltar que bem aqui tem a palavra ginástica, tá? Por quê? A palavra ginástica, antigamente, ela era o significado de exercício físico. Antes, ninguém sabia o que era educação física e nem esporte, só era voltado para a ginástica. Por isso que toda a história, toda a origem, ela sempre vai ter o elo, a parte da educação física com ginástica, tá? Então vem comigo, vamos começar aqui os meios de exercício físico por essa etapa que desenvolveu. Primeira etapa, tá, da história da educação física veio com os meios de exercício físico a necessidade de sobrevivência. Gente, essa sobrevivência vem em conta de quê? De pesca, relacionado à sobrevivência de você se deslocar de um ponto ao outro, tá? Vale ressaltar também que antigamente os homens da pré-história, vamos dizer assim, eles caminhavam 20 quilômetros por dia. Só para vocês terem noção, a parte de exercício físico deles. Então, era de sobrevivência mesmo. Professora, mas por que vem a questão de 20 quilômetros por dia eles tinham essa agilidade? Ou esse ritmo, na verdade, tá? Vem questão de adaptação. Por quê? Por conta da sobrevivência. Se eles ficassem muito tempo parados no local, eles eram caças de outras espécies, tá? Voltando, vamos aqui ao próximo tópico, antiguidade. Gente, na antiguidade, o exercício físico era através de quê? Da luta, natação e remo, que significa o quê? Preparação para a guerra. Quando eu tô nessa preparação, eles vão preparar o meu sistema de aptidão, tá? Que ele tem meio mais ou menos voltado para o próximo tópico. Mas voltando, diante esse exercício físico da antiguidade, né, que um dos exemplos são esses, que é luta, natação e remo, a gente desenvolve um pouco também da ginástica, tá? Que ele é voltado para o quê? Fortificar o corpo. Ele tive essa noção de que o corpo, ele representa a força, representa a luz e vigor, tá? E adiante tem os gímenos, tá? Que ele significa neutro, saudável, tá? Em relação sem maldade. Então, esse era o símbolo referente aí do exercício físico dessa palavra dos gímenos, ok? Próxima etapa, a gente vem com a ginástica. Gente, a ginástica, ela, como eu falei para vocês, é a base do aspecto histórico da educação física, tá? Por quê? Porque na Grécia, antigamente, o exercício físico era falando a palavra como termo ginástica, tá? Então, para eles, ginástica era o exercício físico. Então, eles não tinham outro termo para eles se identificarem. Então, por isso que eu sempre coloquei aqui, ó, ginástica, ele sempre está alinhado, porque antigamente ginástica era dito como exercício físico, ok? Próximo tema, vamos para o qual? Idade Média. Nesse tempo, gente, a preparação era voltada para a preparação militar. Vem a questão de que trabalhar o sistema de aptidão, que vem questão de agilidade, força, resistência, a questão de flexibilidade. Porque a capacidade física naquele tempo, ele era mais voltado para a preparação militar, ok? Que também ele é composto aí por várias funcionalidades. Próxima etapa, Idade Moderna. A Idade Moderna, gente, já diz, né? O moderno. Ele o que foi? Foi influenciado pela educação, pedagogia e fisiologia. Isso veio em relação do qual? A educação como fonte da cognição, tá? A diferença da prática para a teoria como função do corpo, tá? O pedagógico, para mim ter essa interação com o meio, e a parte fisiológica, que é relacionado às funções corporais.
E com tudo os três elementos, eu foco para qual? E ele tem um resultado de ginástica e educação, que veio e foca para os temas jogos, dança, atletismo, acrobacia e técnicas, tá? Esse conteúdo relacionado como um todo foi um trabalho focado nesses 3 elementos, tá? Que aí surgiu esses temas aqui. Mas lembrando, tudo foi desenvolvido, não foi chegando como um todo. E o próximo tema, que é o último, que é a próxima fase, foi do século XIX, que foi as bases da ginástica científicas, tá? Bem relacionado aos estudos em geral, ou seja, que estão relacionados aos jogos como um todo, tá? Porque existe vários tipos de jogos, que isso a gente vai verificar aí na frente, tá? Depois são relacionados às atividades atléticas, ok? E logo após como o esporte. Com isso surgiu a saúde. Professor, o que é relacionado à saúde diante as bases da ginástica? Lembre-se, ginástica significa, entre aspas, o exercício físico. Então, a saúde, ele veio o quê? Saúde diante ao exercício físico, a minha promoção. O que é promoção, professora? Promoção significa preparação, tá? Ou alguém que esteja com uma patologia, ele vai melhorar a saúde, tá? Tanto para mim desenvolver algo melhor ou direcionado a mecanismos funcionais que eles se ligam um ao todo. Professora, a parte da mecânica é relacionado ao movimento. Qual é o ângulo certo, qual o posicionamento certo e como isso vai se realizando diante de algum treinamento, tá? E a parte funcionais é a função normalmente do corpo como um todo, como ele é direcionado, tá? Por exemplo, quando a gente vem com o tema de exercício físico, ele é o quê? Exercício físico é uma atividade física planejada, estruturada, que tem o desenvolvimento de quê? Melhorar algo, ou seja, patologia relacionada à saúde ou relacionada a alguma capacidade física que você tende a desenvolver, tá? Bom, gente, essas são as fases, ok, que ocorreu aspectos históricos até o século XIX. E logo a seguir, vou apresentar para vocês um vídeo que representa a parte da educação física e ginástica, como tudo começou, tá certo? Então, muito obrigada e até mais. Imagine que você está na aula de educação física e que o seu professor avise que vocês irão aprender ginástica. Logo em seguida, ele pede que você declame um poema e que corte lenha. Estranho, né? Afinal, declamar poema e cortar lenha nada tem a ver com a ginástica. Será? Vamos saber um pouco mais dessa história fazendo uma viagem no tempo para identificar como o significado do que é ginástica foi mudando durante a vida do ser humano na Terra. Começamos pela pré-história. Nesse período, o homem era nômade e precisava estar sempre em movimento, à procura de alimento e de um lugar seguro para descansar, já que ele vivia em um ambiente selvagem e a qualquer momento podia ser atacado por algum animal. Dessa forma, o que possibilitou que o homem sobrevivesse em um ambiente cheio de obstáculos foi a sua capacidade de correr, nadar, lançar objetos, lutar, rastejar, enfim, de se movimentar. Ao explorar a natureza, o homem aprendeu a cultivar alimentos, adestrar os animais e fazer fogo. Estas habilidades fizeram com que o homem se tornasse sedentário e começasse a se organizar em grupos. Na Grécia Antiga, estes grupos se chamavam polis. As polis eram cidades-estados que tinham governos diferentes e que viviam em confrontos entre si. Como nesta época todo homem grego tinha que lutar nas batalhas, eles achavam que era muito importante praticar exercício físico para aumentar a força e a resistência do seu exército. Os gregos iam para o ginásio e praticavam corridas, saltos, lançamentos, lutas, jogos, danças, equitação, marcha, caça, corte de lenha, entre outras atividades. A estes movimentos eles deram o nome de ginástica. Um outro motivo que levou os gregos a praticarem ginástica foi a religião. Para os povos gregos, os seus deuses eram muito fortes. Assim, eles acreditavam que ao fazer exercício físico, eles poderiam se aproximar dos seres divinos. Inclusive,
A Olimpíada foi criada pelos povos gregos como uma festividade religiosa, mas isto é assunto para um outro vídeo. Na Idade Média, a prática da ginástica não foi incentivada. Nesse período, as pessoas acreditavam que o importante era cuidar da alma, deixando de lado os cuidados com o corpo. Alguns estudiosos afirmam que foi na Idade Média que surgiram os contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Esses artistas usavam o próprio corpo para dar diversão e encantar o povo, fazendo apresentações nos castelos, palácios e nas cidades. Em 1800, surge na Europa alguns estudiosos que são contra o uso do corpo para fazer movimentos que divirtam as pessoas. Estes estudiosos resolveram criar um novo tipo de ginástica, que serviria para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver a coragem e a força para lutar pelo seu país nas guerras e mudar o jeito de ser das pessoas, controlando a maneira como elas deveriam agir. Nesta época, jogos, danças, saltos, corridas, equitação, natação e até declamação de poema faziam parte das atividades que representavam a ginástica e que eram ensinadas em clubes e nas escolas. Ao passar do tempo, foram sendo criadas competições entre os praticantes das ginásticas, nas quais se competiam para saber quem conseguia fazer acrobacias mais difíceis ou para saber quem tinha o melhor salto, por exemplo. Foi assim que foram originados alguns esportes que conhecemos hoje, como a ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica acrobática. Atualmente, há pessoas que continuam praticando ginástica para competir. Outras querem melhorar a saúde ou apenas se divertir com um grupo de amigos e se juntam para movimentar seu corpo. Enfim, não importa muito o motivo, o importante é se exercitar, já que não fomos feitos para ficar parados.